O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas ali para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem um vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Noraldino, amados irmãos e irmãs que estão aqui presentes, e também aqueles que se unem a nós graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos permite chegar agora a tantos lares, locais diferentes, graças à TV Horizonte, à Rádio América, à Rede Minas e também ao nosso canal Mãe Piedade. Desejo a todos vocês que esta glória do Senhor que hoje se manifesta em Caná da Galileia possa manifestar também nos vossos corações. Nós voltamos ao tempo comum. Não voltar simplesmente para rememorar algo, mas voltar no intuito de revisitar para trazer algo novo para a nossa vida. Aliás, se nós fôssemos parar para pensar com sinceridade, a nossa vida é sempre este movimento cíclico, não circular, porque o círculo volta sempre para o mesmo ponto. Mas a elipse, ou o cíclico, ela retorna, mas no sentido de avançar. A gente revisita momentos da nossa história, revisita pessoas significativas para crescer e para progredir. É por isso que o tempo que nós iniciamos agora, terminadas as festividades do Natal, é chamado comum. Porque não é algo de extraordinário que nós vamos contemplar, mas é o cotidiano. E quanta coisa Deus tem para nos mostrar no nosso dia a dia, no cotidiano. Deus é especialista a manifestar-se no cotidiano da nossa existência. Deus é especialista em fazer com que aquilo que é simples, banal, desapercebido, se torne algo grandioso quando a gente pare para prestar atenção. É bonito também a simbologia do tempo comum. Nós estamos revestidos do verde. O verde, ao mesmo tempo que é símbolo da vida, quando a gente olha para uma floresta verde, a gente vê que ali a vida está vislumbrante. A floresta está viva, O verde é símbolo desta esperança, porque onde há vida há possibilidade de esperança. Mas o verde também ele tem algo de interessante. Uma fruta verde
é a fruta que ainda não está madura, mas está em processo de amadurecimento. O tempo comum se reveste do verde por isso. Nós estamos vivos e vivemos na esperança, mas vivemos num processo de amadurecimento, até que Cristo seja formado em nós e Ele seja tudo em todos. Pois bem, neste segundo domingo do tempo comum, nós somos apresentados a uma cena muito conhecida nossa, ao sinal que foi realizado em Caná da Galileia. Mas hoje, diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir ou a meditar, é importante prestarmos atenção no fundamental desta leitura da Escritura. Porque muitas das vezes, este evangelho das bodas de Caná está atrelado à figura de Maria. E não é que esteja errado. Se nós fôssemos olhar com sinceridade, quase que Maria é a protagonista deste texto, porque ela é a primeira personagem que é narrada no Evangelho. Houve um casamento em Caná da Galileia, no versículo 1 ainda, a mãe de Jesus estava presente. Mas o foco, de fato, deste Evangelho não é a Virgem Maria. Este Evangelho é o primeiro sinal dos 7 sinais que Jesus realiza no Evangelho de João. Um sinal diferencia-se de um milagre. O milagre, ele pressupõe a fé de quem o recebe. Para acontecer um milagre, ou para ser considerado um milagre nos relatos bíblicos, é necessário que alguém já tenha fé e solicite a Jesus. E aquilo de extraordinário que acontece é um milagre. O sinal não. O sinal não depende da fé de ninguém. É de livre iniciativa de Jesus. É Ele que toma a iniciativa. Ele não espera que alguém peça. Ele não espera que alguém manifeste a fé. E, no entanto, ao realizar o sinal, opera algo grandioso. Ele faz com que as pessoas creiam. Este é o primeiro sinal de Jesus. E começamos lendo as bodas de Caná, primeiro por um sentido bem cronológico. Depois que Jesus foi batizado, ele começa a sua vida pública. Isto é, aquilo que foi feito com todo mundo e que foi relatado nos evangelhos. E a primeira coisa que acontece na vida pública de Jesus é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E aí nós vamos cronologicamente seguindo a linha. Domingo passado nós celebrávamos o batismo de Jesus. E o tempo comum é o tempo da gente contemplar a vida pública de Jesus. E a primeira coisa que Jesus fez, o milagre da transformação da água em vinho. Por isso, hoje lemos e meditamos este evangelho. Mas há também um sentido litúrgico nisto. Porque na igreja primitiva, a festa da Epifania, ela era celebrada num único dia 3 eventos. A apresentação dos magos, a visita dos magos, o batismo de Jesus e as bodas de Caná, tudo na mesma festa. É por isso que o salmo responsorial, Yara, é o mesmo salmo que nós cantamos na Epifania e cantamos no tempo do Natal. Porque tem esta unidade com a festa da Epifania. E por quê? Porque a Epifania é a manifestação de Deus. Em Belém, com a visita dos magos, Jesus se manifesta como a luz para iluminar todos os povos. No batismo, Jesus se manifesta como o Filho bem-amado do Pai. E nas bodas de Caná, Jesus manifesta a sua glória. Que, como nos recorda o prólogo do Evangelho de João, glória que ele recebe do Pai como Filho bem-amado e que nós contemplamos pela fé. É assim que o Evangelho de hoje termina. Este foi o primeiro sinal de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia. Manifestou. Em grego, o verbo manifestar é uma derivação da palavra epifânios. Daí vem a festa Epifania. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Meus irmãos e irmãs, o que isso tem a ver
conosco hoje. Nós precisamos entender que a glória que Deus se manifesta é para que nós entendamos quem de fato nós somos. E nós somos o povo da nova aliança. Deus não se relaciona conosco de qualquer maneira. Deus se relaciona conosco numa intimidade nupcial. Toda a Sagrada Escritura nos apresenta o amor de Deus para com o seu povo como o amor do noivo pela sua noiva, do marido pela sua esposa. De fato, o marido perfeito, pela esposa não tão perfeita. Porque se nós fôssemos, aqui o padre vai só abrir um parênteses para não deixar de provocar. Porque se nós fôssemos falar do amor do marido pela esposa, a coisa poderia sair meio atrapalhada, né? Porque na maioria das vezes o marido tem mais interesse do que amor. Mas deixa o padre fechar o parênteses e voltar para o Evangelho. Bom, na verdade, o amor que aqui se manifesta é para que nós entendamos que nós somos esta noiva que nos é apresentada pelo profeta Isaías, que não está abandonada, que não foi deixada de lado, pelo contrário, nós somos a alegria do Senhor, porque assim o profeta nos apresenta na primeira leitura, como a noiva é a alegria do seu noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. No batismo nosso, no dia em que eu e você fomos batizados, nós nos tornamos a esposa de Cristo. Por isso a igreja, a esposa, aqui é apresentada de novo numa festa nupcial. Veja que bonito, pena que nós não temos tempo, as relações paralelas que a liturgia da palavra nos faz com a própria liturgia eucarística. Jesus manifesta a sua glória num banquete nupcial, numa festa de casamento. A Eucaristia é as núpcias do Cordeiro, como nós somos, vamos dizer assim, ensinados pelo livro do Apocalipse no capítulo 21. Eis que o Cordeiro redivivo se aproxima, como nos recorda o livro do Apocalipse. Estamos ao redor da sua mesa para festejar as núpcias do Cordeiro. Como em Caná da Galileia, como nesta Eucaristia, o que Jesus quer fazer é a transformação de algo que nos prefigura, de algo que é para nós uma inspiração, para que nós possamos realmente entender quem somos. Somos o povo que crê. Somos o povo que acredita aos extremos que Ele é o Deus vivo e verdadeiro, Senhor da história e Senhor das nossas vidas. Por isso, aqui a imagem perfeita da esposa, que não é mencionada no Evangelho. Quem são os nubentes? Não fazemos ideia. João não diz quem é. De propósito, para que nós possamos perceber na esposa perfeita um modelo da esposa que nós precisamos ser. Quem é a esposa perfeita? A Virgem Maria. Esposa do Espírito Santo. Espírito que age na igreja para fazer com que nós possamos assumir nossa missão de esposa do Cordeiro. Mas Maria é aquela esposa perfeita porque acredita por primeiro. Ela, quando vê um cenário aparentemente contraditório, ela ousa confiar mais em Jesus do que na realidade. E por isso vai até Jesus e intercede a Jesus para que ele intervenha em favor dos nubentes. Aqui é uma mistura. Maria, ao mesmo tempo, é a imagem daquilo que nós precisamos ser. Daquela igreja que vai ao encontro do Cristo, em favor daqueles que necessitam. Mas, ao mesmo tempo, é a imagem perfeita da esposa, porque ela tem os olhos voltados o tempo todo para o Senhor,
que é um pouco contraditório na nossa cabeça, porque a relação de Maria com Jesus é a relação de mãe para filho. Mas enquanto imagem da igreja, Maria se entende perfeitamente como aquela que busca o seu amado, no que ao mesmo tempo é seu filho, mas muito mais do que seu filho, é seu Deus e seu Senhor. E aí, Caná é para nós prefiguração do povo da nova aliança. As talhas que representam para nós o que era velho, o Antigo Testamento, cheio de água, e não uma água qualquer, mas água de purificação de mão, ou seja, água suja, que ali estavam vazias para remeter a nós que o povo do Antigo Testamento já tinha deixado secar tudo que tinha dentro deles e ficado só a poeira, ficado só aquilo que é deplorável. Agora é transformado no vinho, sinal da alegria, isto é, símbolo do Espírito. E é por isso que nós somos devolvidos na segunda leitura. Qual o Espírito que age em nós? É o Espírito Santo, que distribui na igreja diversidade de dons e diversidade de carismas, para que nós possamos nos comprometer com esta aliança, a aliança nupcial, onde o Senhor nos chama a amá-lo e nós correspondemos com os dons do Espírito Santo, aprendendo a amá-lo e sendo fiel a Ele, o Senhor. Aqui permita-me dizer algo importante. Se Jesus manifesta a sua glória e dá naquela festa de casamento uma espécie de prefiguração daquilo que é a relação que Ele espera que nós, batizados, tenhamos com Ele, nós não podemos perder de vista que nós somos na igreja um corpo guiado pelo Espírito. Quem nos sustenta na alegria e quem nos sustenta na missão é o Espírito Santo. E o Espírito Santo age em nós como um corpo, não para que nós tenhamos tudo, mas para que nós nos coloquemos em relação de dependência de Deus a serviço do outro. Certa vez, estava eu na filosofia, lá na UFMG. É difícil de encontrar no curso de filosofia alguém que crê, mas tinha algumas pessoas que se diziam cristãs. E falando da diversidade de carismas, ele me questionou da seguinte maneira: eu tenho dificuldades em aceitar um Deus que dá algo ao Sérgio e não dá algo à Sônia. Eu fiquei pensando naquilo alguns tempos e depois refletir no meu coração. Não é que Deus dá algo de melhor para o Sérgio que não dá para a Sônia. Pelo contrário, o que Ele dá ao Sérgio é diferente da Sônia. Mas juntando o Sérgio e a Sônia, os dois têm os dois. Se é que me entendem. Os dons que Deus deu a mim, não é porque eu sou mais bonito, mais gracioso, mais charmoso, mais inteligente do que, por exemplo, o diácono Noraldino. Apesar de que a parte mais bonita eu tenho que convencer, viu, diácono? Eu me dou por convencido. Mas os dons do diácono Noraldino, junto com os meus dons, estão a serviço da igreja. O problema é que a gente é egoísta, né? A gente quer tudo de Deus só para nós. E nós não entendemos que a relação de igreja nos faz ser tudo para todos. E aí na igreja tem tudo, tem todos os dons. Porque eu, o Noraldino, a Sônia, o Sérgio, não estamos competindo quem faz melhor um do que o outro. Pelo contrário, estamos colocando o que eu tenho, o que ele tem, o que ela tem, o que ele tem, a serviço de todos, para que reconheçam uma única coisa, que Jesus é o Senhor. Vou até falar da relação que nós temos na casa paroquial aqui da Serra. Por exemplo, eu não sei cozinhar, mas Padre Wagner é um exímio cozinheiro. Chega sábado à noite, se dependesse de mim, ia ser miojo e salsicha, que é mais fácil. Mas ele sabe direitinho como harmonizar os temperos, como fazer bem lá o preparo, aí sai algo maravilhoso. E aí o que é que o Padre Felipe sabe fazer? Lavar prato. Então ele cozinha, o Padre Felipe lava, o Padre Samuel põe a mesa, e ao final todos não têm tanto trabalho
e ao mesmo tempo podem conviver e confraternizar ao mesmo tempo que não só tem uma necessidade suprida, porque nós precisamos comer, né? Mas ao mesmo tempo tem algo que dá prazer, que dá satisfação. É por isso que o Espírito inspira pessoas diferentes, com dons diferentes, para que nós possamos nos complementar e o mundo veja em nós algo que está faltando lá fora. Nós não estamos entre nós em pé de guerra, pelo contrário, nós nos unimos porque nós somos o povo que acredita que este que nos chamou e nos espera na perfeição do amor, quer que nós nos ajudemos mutuamente para que o mundo lá fora contemple a glória que nós já contemplamos. A glória que nos faz ver que Ele é a luz que nos ilumina, que Ele é o Filho do Deus vivo fora do qual não há salvação, que Ele é o nosso Senhor e que está pronto para transformar tudo aquilo que em nós está velho, tudo aquilo que em nós secou, em vinho novo de alegria, para fazer com que este mundo se prepare, porque Ele virá buscar a sua noiva, sua esposa, que somos eu e você, para o festim da eternidade. Que as bodas de Caná da Galileia nos inspire hoje e nos faça perceber que somos povo sim, mas povo de uma nova aliança. Não de uma talha que ressecou, mas de uma talha de onde brota vinho, vinho bom, que é guardado na plenitude dos tempos. É prefigurativa também a fala do mestre Sala. Tu guardastes o vinho melhor até agora. Este vinho melhor é Jesus, nosso Senhor. E que nós, animados pelo Espírito que brota dele, possamos usar os nossos dons para preparar um povo bem disposto para o dia de suas núpcias que está por vir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. ao nosso noivo, ao amado de nossas almas, que nos convida ao banquete da vida neste altar, apresentemos confiantes nossas preces. A nossa resposta será: conceder